Oi, vim gravar um vídeo rapidinho pra falar sobre uma coisa, né? Sobre celular, novamente, brincadeira. Na verdade, também sobre celular um pouco, mas como eu recapitulei há muito tempo atrás, né, em algum vídeo aí, falando mal de celular, né? Eu citei. Será que eu citei isso? Se eu não citei isso, eu vou citar agora, porque pode ser que eu esteja achando que eu citei isso e não citei. Na verdade, memória falsa, né? E tô vindo gravar rapidinho aqui, não vai ser um vídeo tão longo assim, mas pra citar uma coisa, vamos transitar uma historinha. Eu tinha dito, ou se eu não disse isso agora, que é preciso descentralizar as utilizações do seu dia a dia no celular, né? Eu passo por várias fases utilizando o celular, né? Várias fases diferentes. Agora estou numa fase que eu estou utilizando bastante o celular para bobagens, YouTube, por exemplo. Mas isso vai fazer parte do que eu vou falar em breve. Então, esse processo de não usar tanto o celular tem altos e baixos, né? Só que ao longo do tempo isso vai entrando numa normalização, vamos dizer assim, né? Se eu utilizava bastante, aí você vai diminuindo, espaçando mais o tempo que você utiliza mais, é tipo assim, aqui eu usava muito, aí, sei lá, passei essa quantidade de tempo aqui sem usar, aí eu passei a usar novamente muito, aí agora a quantidade de tempo que eu passo a usar né, o tempo que eu passo para usar novamente muito assim, e depois esse tempo vai se espaçando cada vez mais, até que as utilizações, né, se espaçam mais. Não sei se deu para entender, né? Mas eu tinha falado sobre algumas estratégias para o que fazer no lugar de ficar utilizando o celular ou de rolando o feed, né? Que eu acho que a gente tem que ser um pouco específico quando a gente fala na utilização do celular. Utilizando o celular para quê? Essencialmente utilizando o celular para caçar coisa, caçar assunto. E eu tinha citado que uma das coisas que eu tinha percebido é que não é que sobra tempo, né? Mas você aprende a notar o tempo que você tinha e o celular rouba, né? É isso que você aprende. Que quando não tinha essa loucura de internet, né? Com certeza a gente devia usar com outras coisas, televisão, por exemplo. Né? Eu mesmo não tenho televisão, então isso fica perceptível quando eu não estou usando o celular. E eu tinha citado alguns métodos para você... métodos não, né? Algumas coisas para você fazer ao invés de ficar rolando o celular, assim como dá para ver em vários vídeos aí que tem no YouTube, né? Galera falando o que você deveria fazer para... O que você pode fazer no lugar de ficar rolando vídeo. Aí tem ler livro, aí tem dar uma caminhada, essas coisas que deveriam ser básicas na vida da gente e não são. Eu falo na vida de uma pessoa que vive, né, no mundo ocidental. Né? Ocidental, dinheiro, trabalho, essa loucura aí do dia a dia. Né? E tem uma coisa que eu tinha falado, eu acho, se eu não falei, eu vou falar agora, que tinha sido ver documentários. Ver documentários, há muitos anos atrás, era um hábito que eu tinha, não era um hábito que eu fazia direto, todo dia, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, ver documentários, sei lá. Precisa de um documentário aí, vamos ver. Eu lembro que tinha algumas coisas, eu lembro que até que a resolução era ruim na época, né? Sei lá, era 360p, alguma coisa assim. Porque a galera subia aqueles documentários, por exemplo, aqueles documentários sensacionalistas do History, no YouTube. Ou às vezes eu até baixava, né? Quando tinha o tal do Torrent lá, né? Hoje em dia tem streaming e tudo mais. Só que a gente se apega muito mais a Netflix e séries e tudo mais. Isso não vou colocar como um vilão aqui, uma coisa vilanesca, né? A não ser o tal do binge watching, né? A grande questão de série
Vou te colocar só série, porque filme é outra parada. A grande questão de série é que eu acredito que tem como você transformar assistir série em uma coisa prejudicial, uma coisa viciante, né? Uma coisa que você fica ali assistindo. Não é tanto quanto, sei lá, fica vendo TikTok, não é isso. Mas eu ia falar de uma coisa que são os documentários, né? Eu já tinha falado isso? Não sei. Os documentários. E os documentários têm de fácil acesso hoje em dia. E o que mais me surpreende é que tem documentários produzidos por grandes emissoras aí, disponíveis, tanto em serviços de streaming, mas uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente está pensando em utilização do celular é facilitar os processos, né? Então, às vezes, as pessoas não têm acesso a serviços de streaming, né? E, às vezes, ir no serviço de streaming... Então, a gente tem que procurar achar essas coisas dentro do ambiente que a gente já está. Por exemplo, eu que estou utilizando muito o YouTube, né, que eu já comentei isso, que em detrimento das outras redes sociais que eu não estou utilizando, eu comecei a me viciar no YouTube. Vou colocar esse termo mesmo. Viciar não. Comecei a ir pro YouTube, né? Tipo, no Instagram, não uso outras redes sociais, então o cérebro ele vai... Isso é uma outra coisa que eu gostaria de trazer em breve, né? Como que eu fui migrando de rede social em rede social até utilizar menos redes sociais, né? Foi um processo grande. E no YouTube você tem diversos documentários, né? Se você digitar no YouTube documentários, ou documentário, um tema que você gosta, documentário e dinossauros, né? Eu sei que tem muitas crianças que gostam de dinossauro, tem milhares de coisas. Eu queria citar alguns nacionais, né? Eu eu não assisto tanto, eu gostaria de assistir mais, né? Tem um canal chamado ABC Terra. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma playlist de documentários de alguns canais que eu conheço, que eu já vi, né? E vou disponibilizar... Eita, deu uma rota aqui, sem querer. E vou disponibilizar aqui na descrição, tá? Fazer uma playlist. Não é uma playlist grande pra não virar uma tarefa, tá? Vou deixar uns 5 documentários aí pra você assistir ao longo do dia, sabe? Um dia não, ao longo da semana, ao longo do mês. Não é um negócio que você vai ter que assistir que nem uma série. Ah, eu preciso assistir o próximo episódio. Não. E a grande coisa de documentário é que é um longo tempo que você passa ali, que nem eu tinha falado dos filmes, né? Não é um longo tempo, gente, no sentido, né, de ai meu Deus do céu, quanto tempo. Não. Mas é um tempo que você vai passar ali, coisa de 40 minutos, 1 hora e pouco, que você assiste um episódio da Netflix tranquilamente, em que eu vou falar pra você não pegar celular, né? Assista o documentário. E documentário, dependendo do tema, pra você, se torna interessante a ponto de você se focar, né? Você fica focado naquele assunto. Tente pegar documentários que chamem sua atenção. Sei lá, você gosta de arte? Procure documentários sobre arte. Gosta de... O foda é que as pessoas estão se interessando cada vez menos por assuntos por conta do celular, né? Mas sei lá, você gosta de moda? Procura um documentário de moda, né? Sei lá, fabricação de qualquer coisa. E com o documentário eu tô considerando vídeos... Falar vídeos, né? Porque geralmente o que a gente fala hoje, termos que a gente fala hoje, vídeos de mais de 40 minutos, ou vídeos com mais de 1 hora e meia, que contém um conteúdo ali que não é tão banal assim, né? Vou considerar até aqueles vídeos do Manual do Mundo, que eles vão em fábrica e ver como é o processo de fabricação das coisas, sei lá. E tem muitas coisas que a gente não considera que é documentário, né? Mas vou colocar aqui no bolo também. Tipo aqueles vídeos que as pessoas fazem. Isso que eu acho interessante do YouTube. Vou falar só do YouTube. Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de vídeo produzido e tudo mais sobre um assunto específico. Tinha uma moça que fazia uns vídeos antigamente. Antigamente não, acho que faz hoje em dia. Depois eu procuro, vou colocar aí embaixo também. E também, deixa eu ver mais coisa pra pensar. Sei lá, tem um outro rapaz que eu vou colocar de história aqui. Eu não tô lembrando o nome de nada agora, né? Porque eu acabei de ver e eu tô usando o celular pra gravar. Então não consigo ver agora. E tem gente que produz vídeos, não é que nem tinha o canal Nostalgia antigamente, né?
que acabou entrando num marasmo aí, não existe mais. Mas eram documentários também que ele fazia, eram documentários interessantíssimos, né? Alguns eram só meio sensacionalistas, eu acho. E tem vídeos que entram nesse formato de documentário que eu gostaria de colocar, talvez, nessa playlist aí que eu vou fazer aí. Pode ser documentário de qualquer coisa, gente. Aí estão buzinando aqui. Documentário de vida. Eu achava interessantíssimo quando passava aqueles documentários de. Tinha um chamado. Mar Azul, Terra Azul, há muitos anos atrás, sabe? Tinham mais essas coisas, elas eram mais difundidas antigamente, né? Sei lá, ver documentários sobre produção de mochilas argentinas, não sei, procura qualquer coisa. Em detrimento de ficar, né, passando lá o coisa do feed do celular, né? Beleza? Eu acho que era isso. Achei que ia fazer um vídeo mais curto, mas só para informar aí que a gente tem muitos documentários na internet. No YouTube tem muito documentário. Documentário legal e ilegal gravado de outras emissoras. Nos serviços de streaming também tem documentário? Tem documentário. Só que né, tem gente que não tem acesso a serviços de streaming, porque não pode pagar e tudo mais. Então, aposte na realidade que tá mais acessível, que tem um monte de coisa no YouTube, né? Tem muito documentário no YouTube. Se for pra você ver vídeo, tenta postar no vídeo do documentário lá, né? Porque a gente passa muito tempo da vida da gente assistindo banalidades aí, né? Eu mesmo adoro ver vídeo que, sei lá, vídeo de coisas do mundo, do dia a dia e notícias. Eu tô muito focado em ver vídeo de conteúdo sobre a realidade chinesa, né? E eu já tô ficando meio abusado disso, tô ficando meio já cansado. Apesar de ter documentários falando desse tipo de coisa, eu acabei de ver uma thumbnail de um vídeo, né, que eu enquadraria como documentário, de como o Xi Jinping entrou no poder. E isso são coisas interessantes, né? Você vai alimentando ali e você vai cada vez procurando mais coisas sobre o assunto, sobre outros assuntos. Procure coisas de natureza, de vídeos de natureza, de documentários sobre natureza, a evolução de não sei o que lá. Procure essas coisas. Isso vai fazer bem pra você e pra sua cabeça e você não vai ficar mexendo tanto no celular. Espero, né? Não é também pra assistir documentário com o celular na mão, né? Lá passando coisa e não prestando atenção. O foco desse hábito, vamos dizer assim, desse tipo de coisa que eu tô falando, é justamente você focar ali, não se forçar a focar, mas o documentário ele vem com o viés de tentar ser algo interessante pra você focar. É isso, já falei demais já, e é isso aí. Não espere nada de mim. Obrigado.